Doutora Nirvana Fonseca, pode entrar, fique à vontade. Obrigada. Seja bem-vinda ao estúdio do RT1 Entrevista. Obrigada. Olha, hoje nossa convidada é a doutora Nirvana Fonseca, que é especialista em Direito da Medicina e vai conversar com a gente sobre os direitos garantidos ao paciente. Vale muito a pena acompanhar, mas é depois da vinheta. Olá, hoje nós vamos conversar com a doutora Nirvana Fonseca, que é especialista em Direito da Medicina. E a gente vai conversar sobre os direitos garantidos ao paciente. O Brasil, aqui no Brasil, cada brasileiro morre a cada 6 horas por erro médico. Procede, doutora? Sim, procede. É uma estatística que ela traz, ela é chocante num primeiro momento, é assustadora também, não deixa de ser. Mas a gente precisa entender esse contexto do que seria erro médico, né? A primeira coisa... Que, por sinal, a senhora estava comentando com a gente que esse termo já não é mais utilizado. Já não é né, mais utilizado, ainda a gente ouve muito falar isso, porque essa foi a nomenclatura que tomou corpo, então as pessoas entendem por chamar assim. Só que quando a gente fala isso, a gente estreita muito esse universo e a gente coloca um peso muito grande nos ombros dos médicos, né? Na verdade, assim, os médicos estão inseridos dentro de um sistema, a gente está falando de equipe assistencial, a gente está falando de estrutura física, a gente está falando de alguns componentes que também podem estar associados a eles, médicos. Sim. Mas não só isso. E que nem tudo que não dá certo é erro médico. É erro médico, também tem isso. A gente às vezes fica com a impressão de que é erro, né? Porque talvez o resultado que se obteve não é o que a gente queria, não é o que a gente pretendia, ou uma cirurgia acabou tendo um pós-operatório um pouco mais complicado, ou alguma coisa nesse sentido, mas a gente precisa entender o que é o erro médico de forma estreita, de forma específica. É a segunda causa, é a segunda maior segunda causa de morte no Brasil e a terceira causa de morte nos Estados Unidos. Sim. Um detalhe que eu queria trazer é o seguinte, essa realidade ela veio à tona através de um relatório do Instituto Americano de Medicina. O nome desse relatório não à toa chama-se Errar é Humano. Então, lá em 90, quando isso veio à tona, esse relatório já dizia que nos Estados Unidos, àquela altura, de 44 a 98 mil pessoas morriam ao ano em decorrência desses eventos adversos. Um autor americano, para que a gente pudesse materializar, para que a gente pudesse ter ideia do que isso representa efetivamente, ele disse, isto é um efeito jumbo. Então é como se um jumbo caísse todos os dias, é como se um avião caísse todos os dias. E em paralelo a isto, eles disseram, ok, o problema existe, mas o que eu posso fazer para que essa realidade possa ser modificada? Qual é o meu papel dentro deste universo? E até o nosso papel enquanto paciente. O que eu, paciente, também posso fazer para que isso seja, essa estatística... Porque o paciente não tem só direitos, né, doutora? Também tem obrigações. Tem obrigações também, deveres. Aliás, toda relação, né, Michele, bilateral, e aí a gente está falando aqui de relações obrigacionais bilaterais, a gente tem direitos e deveres. O direito se materializa e se equilibra exatamente em razão disso, né? Então, assim, como que eu, paciente, também posso me envolver nisso ou me envolver no meu tratamento a ponto de evitar que isso aconteça. Então, vou dar um exemplo para você que aconteceu comigo. Eu tinha aproximadamente 12 anos, então
Eu nem sonhava em ser médica ou ser advogada, eu queria inclusive ser jornalista. Eu queria ser a Isis Scamparini, eu queria ser correspondente internacional e estar na Itália, estar em Roma. E eu fui acometida de uma doença que chama glomerulonefrite. É uma doença que ataca com 12 anos. E na época eu morava em Belém, e a clínica onde eu fiquei internada, ela ficava na Praça de Nazaré. O sino da Basílica toca às 6 da manhã, meio-dia, 18 horas e meia-noite. E coincidentemente, o meu medicamento entrava às 6, meio-dia, 18 horas e meia-noite. Tocou o sino do meio-dia, o meu remédio não entrou. E aí eu falei, mãe, tem alguma coisa estranha, o remédio não chegou. Ela foi atrás. Quando a enfermeira entrou, ela trouxe um medicamento de cor amarela. E aí ela viu que não era? E aí eu vi que não era. Eu falei, mãe, esse remédio não é o que é para eu tomar. A cor está diferente. Eu tomo penicilina, penicilina não é amarela. E a minha mãe, então, veio com um pensamento que eu acho que vigora até hoje, que é o seguinte: se entrou, se veio na bandeja, se a enfermeira trouxe, é para você. E aí eu falei, não é para mim, eu não vou tomar. E ela sai, então, para procurar saber, tomar informações, e veio o médico. Realmente não era a medicação correta. O médico, por coincidência, estava lá. Eu acho que não é coincidência, é porque eu estou aqui com você. Então, o médico, quando viu, disse que se sua filha tivesse tomado, ela teria morrido. Nossa, então, que assim, absurdo. É um processo de observação. Eu também sou responsável pelo tratamento, eu também sou responsável pela informação. Na maioria das vezes, essa decisão, quem toma sou eu. Né? Então, isso é um dos direitos do paciente, que é a sua autonomia de decidir. Quais são os principais direitos, doutora? Por exemplo, tem muita gente que não sabe que a gente pode pedir uma cópia do prontuário. Sim, né? Essa questão do prontuário já é um direito garantido enquanto nós estamos vivos, e aí a gente não entra aqui na questão do prontuário de paciente falecido. Sim. A gente vai falar de nós, então assim, eu tenho direito a obter uma cópia desse prontuário. E é bom que a gente obtenha, porque é bom a gente saber qual é a nossa história de saúde. É bom saber o que foi feito no nosso corpo, que tipo de tratamento foi administrado, que tipo de medicamento eu tomei. Então, o empoderamento começa exatamente nesse momento, em que eu tomo ciência da minha história e eu tomo conhecimento dela, eu conheço determinados fatos, e, inclusive, eu posso informar isso ao médico, porque a gente se engana ao imaginar que é só o médico que tem dever de informação. Eu também tenho que passar essas informações a ele. Na verdade, a gente está falando de uma relação que é muito bonita, né? É uma relação, eu costumo dizer o seguinte, eu como advogada, a gente trabalha muito com direitos fundamentais das pessoas. Sim. Então, é o direito à liberdade, direito patrimonial, né? Direito à nossa moral, à dignidade da nossa moral, do nosso nome, mas eu não tenho o mesmo privilégio que um profissional de saúde tem. Ele entra no nosso corpo, ele conhece o nosso corpo, né? Ele tem o privilégio de estabelecer uma relação conosco que, para além do corpo, é uma relação de alma, sem dúvida nenhuma, né? A medicina, ela veio, e eu acredito nisso piamente, por isso a minha paixão com relação a esse assunto é que você tem que ter um equilíbrio nessa relação, né? Você saber como que o paciente está naquele momento e o meu estado emocional pode interferir no meu tratamento, estabelece uma relação muito mais bonita, né? Muito mais eficaz, inclusive. Com certeza. Doutora, ações judiciais por erro médico chegam a 100 por dia aqui no Brasil. Então, na verdade, mas tem uma estatística... O que tem gerado tantos processos, doutora? Na verdade, a gente tem várias motivações, mas acho que a primeira delas é essa falta da relação médico-paciente mesmo. Essa falta, eu não vou dizer humanidade, porque eu acho que é uma palavra muito pesada, mas é como esse relacionamento
Está faltando a liga, está faltando empatia, digamos, né, doutora? Empatia e compaixão, sim, também, né? Mas assim, uma conversa aberta, uma conversa onde eu te ouça. Há uma estatística que diz assim, que o médico, ele interrompe o paciente em média com 18 segundos. Em 18 segundos eu não consigo dizer qual é a minha dor. Eu não consigo olhar para esse médico e dizer, doutor, eu estou com dor aqui, eu estou com dor ali, eu estou sentindo uma certa ansiedade em relação a isso, a dor está muito forte. Eu não consigo verbalizar em 18 segundos, não há como. Né? E as consultas estão cada vez mais rápidas, né, doutora? Mais rápidas. Mas olha só, algumas vezes eu me perguntei, o que a gente pode fazer em um segundo? Em um segundo eu tomo uma decisão se eu quero te abraçar ou não. Em um segundo eu tomo uma decisão se eu quero permitir que você invada um espaço da minha intimidade ou não. Eu posso decidir se eu quero ter um relacionamento com você ou não, em um segundo. Então assim, quando eu tomo essa decisão, o meu caminho vai ser diferente. E eu ouço muito, eles dizem, são muitas pessoas, eu consulto muitas pessoas e de fato é verdade, né? Mas eu posso tomar decisões para que aquele pouco tempo que eu tenho possa ser um tempo de qualidade com o meu paciente. Uhum. E o paciente também, até anotei aqui para não esquecer de perguntar, o paciente ele pode optar pela alta mesmo quando for contra a recomendação médica? Pode. E a maioria não sabe, né? A maioria não sabe. Mas aí você precisa ter, quando eu tomo uma decisão como essa, eu preciso ter as informações de uma forma, como é que eu posso dizer, mais minuciosas possíveis, porque essa decisão pode me afetar, né? Então o médico tem que informar o que você pode, ao sair do hospital. Uma coisa é eu sair sem avisar ninguém, né? Eu me evadir do hospital. Fugir. A outra coisa é olhar para o médico e dizer, não, eu quero ir para outra instituição. Naquele momento, o médico ele tem que informar qual a consequência advinda daquele ato e de forma minuciosa. Uhum. Tá? E quando os remédios prescritos pelo médico, por exemplo, são de alto custo, o paciente tem direito a ter um apoio do governo para poder adquirir? Sim, aí a gente está falando de direito da saúde. Sim. Quando é medicamento de alto custo, aí você pode recorrer se o plano não autorizar, se o governo não tiver esse medicamento para poder lhe fornecer naquele momento, aí você entra com uma ação, sim, com o laudo médico. O laudo vai justificar o porquê daquele medicamento, ele vai dizer o que você tem, qual é o tratamento e o medicamento prescrito. Sim. Aí, nesse caso, é uma ação judicial. Cabe, então, Cabe. né? Cabe. Doutora, a senhora acha que durante a pandemia essas reclamações aumentaram? Uhum. Aumentaram. A gente teve um universo muito curioso na pandemia, né? Primeiro que, assim, tudo que a gente fala com relação à falta de estrutura, que aos profissionais de saúde, a gente está falando de médicos, enfermeiros e tudo mais, eles são inseridos dentro de um sistema muitas vezes deficitários, né? Então, eu não tenho uma máquina, eu não tenho um medicamento, falta muita coisa. E quando a gente dizia isso, parecia que muitas vezes a gente não acreditava. A gente tinha uma ideia de que, de fato, a saúde não andava muito bem. A pandemia aumentou essa lente muitas e muitas vezes, né? Mas o que eu entendo é que, assim, primeiro que é um universo onde ninguém sabia o que fazer, uma doença que não tinha nenhum protocolo estabelecido, a gente não sabia que medicamento poderia surtir efeito. A gente teve uma infraestrutura que não estava preparada, então isso aqui não é só no Amazonas, não é só em Manaus, foi no mundo inteiro, né, que a gente viu isso, né? Acho que as reclamações, pelo menos numa primeira vista, não tem muito fundamento, porque a gente viu que, na verdade, ali a gente viu que esses profissionais são extremamente vocacionados, né? Não tenha dúvida. Quando a gente fala de profissionais de saúde, a maioria deles são extremamente vocacionados. E a gente viu muito isso, né, doutora? A gente viu muitos médicos morrendo. E a gente viu o lado de que o médico, não só médico, vamos colocar profissionais de saúde. Sim, profissionais de saúde. Para poder, né? O isolamento deles foi muito maior do que o nosso, no sentido de que
foi um isolamento não só físico, como familiar. Então, assim, ali a gente viu que eles eram profissionais extremamente vocacionados. Mas acho que a pandemia aumentou, sim, as reclamações, aumentou o número de processos, mas a gente tem que olhar com muita parcimônia, vamos dizer assim. Cada caso é um caso, a gente tem que ver que realidade, esses médicos não tinham estrutura, profissionais não tinham estrutura para trabalhar, então a gente tem que olhar isso com muito carinho até, né? Com certeza. Com muita atenção. E durante e após até hoje, durante a pandemia e agora, a gente vê que aumentou muito o uso da telemedicina, né? Das consultas online. Sim. E os direitos desses pacientes da telemedicina são os mesmos, doutor? São os mesmos, é o direito à privacidade, né? Então, assim, tela, mas tem que ser ainda num ambiente de privacidade, de segredo, de confidencialidade. Eu acho que a telemedicina veio para ficar, não tenha dúvida. A gente, principalmente a nossa realidade, vamos pensar em municípios em que a qualidade assistencial não chega. Então, a gente tinha, antes mesmo dessa realidade pós-Covid, a gente já tinha telemedicina, o Einstein dando assistência aqui. Eu fui a um evento, por exemplo, em Santa Catarina, em que se discutia essa questão da telemedicina antes da Covid, então eu estou falando de um universo ainda ali normal, vamos dizer assim. E já se discutia essa questão como a importância dela, né? Isso veio mais ainda com a pandemia. Bom, a doutora Nirvana, ela é advogada, mas já trabalha há 30 anos, atua na área aqui em Manaus, mas atualmente ela não advoga nessa área, ela trabalha com a conscientização, né, doutora? E trouxe um livro para mostrar para a gente. Essa aqui é a sua câmera, doutora, a senhora pode se direcionar ao público e aqui a senhora pode mostrar melhor o livro. Esse livro aqui eu escrevi em 2015, foi quando desse evento. Então ele traz um livro que me representa, então aqui eu conto esse evento que eu tive, conto casos, eu trago jurisprudência também, que jurisprudência é o que os tribunais entendem a respeito desse assunto. Sim. E se você me permitir, como a gente está falando de direitos do paciente, eu vou ler aqui um trecho. Fique à vontade. O nome dele é Anatoly Broyar. Anatoly era um escritor americano. Ele teve câncer, ele morreu vitimado pelo câncer. Mas antes da morte dele, ele deixou uma mensagem. E ele diz o seguinte: eu não tomaria muito tempo do meu médico. Desejaria apenas que matutasse sobre minha situação talvez uns 5 minutos. Que por uma vez me franqueasse a mente por inteiro. Que por um breve tempo se vinculasse comigo, esquadrinhando minha alma tão bem como o meu corpo, para então entender o meu mal, pois cada indivíduo adoece assim, à sua maneira. Assim como me pede exames do sangue e dos ossos do meu corpo, desejaria que meu médico me examinasse considerando o meu espírito, tanto quanto a minha próstata. Sem o reconhecimento desses, eu não sou mais do que uma doença. Olha só. É sobre isso que a gente está falando. Que direitos ele está pedindo aqui? Me escute, me ouça, né? William Osler, ele é um médico e ele é considerado o pai da medicina moderna. Então ele diz assim: ouça seu paciente, é ele que dirá. É ele que dirá o seu diagnóstico. Ouça atentamente, escutativa. Então a gente está falando de empatia, a gente está falando de compaixão. Uma coisa que talvez a gente tenha que refletir: quando a gente procura um profissional de saúde, a primeira procura que a gente faz é pela capacidade técnica dele. Então, quando a gente entra naquele consultório, eu não tenho dúvida da capacidade técnica dele. Eu sei que ele, para aquele meu caso, que eu procurei, que eu busquei, que eu pedi indicação, ele é o melhor. Agora, se ele não me ouvir, como é que ele vai saber o que eu tenho? Se ele não entender o quanto essa dor me incomoda, e isso faz parte de mim como um ser integral, como é que ele vai me curar? Com certeza. Como é que ele vai entender? Como é que ele vai perceber como que aquela doença está me acometendo?
eu sou diferente de você. A minha dor é diferente da sua. A minha família tem uma história médica, história de vida diferente da sua. Diferente, com certeza. Então, o que o Anatoly está dizendo é, o paciente não é uma doença. O paciente é uma pessoa que sente a sua dor, que tem os seus dilemas, que precisa falar alguma coisa, ou simplesmente ele quer ficar quietinho no seu canto. Um dos direitos que a gente tem é o direito de não saber, inclusive. Se tiver tempo, eu conto a história do meu pai. Meu pai foi diagnosticado com câncer. Ele não morreu do câncer, ele morreu do coração. E meu pai foi o meu mentor a minha vida inteira. Durante muitos anos eu me perguntei por que o direito médico, eu já tinha uma carreira no direito tributário. E aí a gente descobriu que ele estava com câncer. Meu cunhado chegou comigo e falou, seu Gracilase tem um câncer. Só que ele não podia ouvir a palavra câncer nem carcinoma. Porque se ele ouvisse, talvez ele morresse do coração. Vocês acharam melhor ele não saber? Aí nós fomos a um médico aqui, um médico, o Dr. Gerson Nakajima, que aliás eu agradeço, se ele estiver ouvindo, alguém que o conheça, transmita o meu agradecimento a ele. Nós conversamos com ele e pedimos que ele não falasse a palavra câncer com meu pai. E aí, de fato, nós chamamos meu pai e minha mãe, de fato. Ele desenhou algumas coisas, conversou com meu pai. E aí a gente tomou uma decisão, naquela época foi uma decisão familiar, da gente ir a São Paulo. E a gente saiu daqui num domingo, de tarde, à noite chegamos na casa do meu tio, dormimos na casa do meu tio, e 7 horas da manhã a gente estava no hospital do câncer. E meu pai simplesmente se recolheu e entendeu que não era para ele ouvir as informações de saúde dele. Sim. Ele transmitiu a mim essa obrigação, né? Então, ouça, depois me conte. Ouça, depois a gente conversa. Ele consentiu com isso. Esse é um direito que eu tenho, né? O direito de tomada de decisões em saúde, eu posso transferir para alguém. Eu preciso também entender como é que isso funciona para mim. Se ao saber eu vou ter uma consciência plena daquilo que eu posso me entregar, ou simplesmente eu transmito isso para alguém que vai me auxiliar nesse momento. Porque sabe que vai ser melhor assim, né? Exatamente. Olha, doutora, eu ficaria horas aqui conversando com a senhora. Eu também ficaria horas, Michele. Foi um prazer, muito obrigada, prazer, foi ótimo. Muito obrigada pelo convite. Eu vou deixar só uma última mensagem. Pode deixar. Eu acho que mais importante do que a estatística, mais importante do que saber que os eventos adversos evitáveis é a segunda causa de morte no Brasil, é a gente pensar no que a gente pode fazer para mudar essa estatística. Eu como paciente, eu como médico, eu como enfermeiro, eu como gestor, qual é o meu papel daqui para frente? De que forma eu posso olhar para isso com outro olhar e me predispor a ser um agente ativo nessa mudança? Acho que isso é o mais importante. Né? Com certeza. Muito Tá obrigada, obrigada doutora. também. Muito obrigada. Obrigada também a você que nos acompanhou. Curta, comente, compartilhe e se inscreva no nosso canal Real Time 1 Play. E até a próxima.